meus amores, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa aula de português. Página 10 do livro de português. Leitura. Você auxiliou Michele e Theo a organizarem uma receita de sanduíche. Mas você sabe o que é uma receita? Para que ela serve? Compare os dois textos a seguir e identifique qual deles pode ser considerado uma receita. Na última aula de português, nós trabalhamos a receita. Lembra que nós fizemos a receita do sanduíche? Então, aí nós temos dois textos. O primeiro está escrito assim: salada de folhas com rabanete. Aí tem os ingredientes e o modo de fazer. Na outra folha tem um outro texto que está escrito lista de compras. E aí tem alguns itens que a pessoa escreveu para lembrar na hora de comprar no mercado. Qual desses dois aí vocês acham que é uma receita? O primeiro, né? Por quê? Para ser uma receita precisa ter os ingredientes e o modo de preparo. Então, o primeiro texto é que é uma receita. Página 12, roda de conversa. Essa partezinha você não precisa escrever resposta, tá bom? Qual texto você considera que seja uma receita e por quê? Nós já falamos, é o primeiro. Por quê? Porque ele tem ingredientes e o modo de fazer. Quem cria receitas? Quem geralmente lê as receitas? Onde podemos encontrá-las? Vamos saber agora. As receitas são textos que nos ensinam a produzir iguarias e guloseimas. Esses textos se ligam à culinária, que é a arte de cozinhar, isto é, preparar e combinar alimentos. A culinária é também parte da cultura, pois há pratos típicos de uma família, região ou até mesmo aqueles que representam os hábitos alimentares de um país. As receitas trazem a quantidade ou o peso de cada ingrediente para fazer um prato. O modo de preparar ou o modo de fazer traz a sequência de ações que devemos realizar e o tempo necessário para que um prato seja preparado. Nós já conversamos sobre isso, né? Número 5. Os objetos a seguir podem servir para medir a quantidade de ingredientes em uma receita. Aí tem uma colher, uma xícara, um copo, uma balança, um copo medidor. Letra A, escreva o nome desses objetos. Colher, xícara, copo, balança e medidor. Pode escrever. Página 13. A lista de ingredientes a seguir faz parte de uma receita de bolo de cenoura. Que delícia, né? Porém, ela está sem a quantidade de cada ingrediente. Complete-a com a medida que você imagina ser necessária para cada item da lista. Aí tem os ingredientes: óleo, cenoura ralada, ovos, açúcar, farinha de trigo e fermento em pó. Só que não tem as quantidades. Você vai escrever, ó: meia xícara de óleo, 3 cenouras, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó. Você vai completar a tabela aí com a quantidade dos ingredientes. Página 14. Super desafio. No caça-palavras a seguir, há 8 termos culinários que envolvem modo de preparo. Identifique-os. Eu vou falar para vocês quais são os termos que você vai encontrar aí, tá bom? Você vai encontrar assar, bater, gratinar, dourar, ferver, refogar, misturar e untar, tá bom? São 8 palavras que você vai encontrar aí no caça-palavras. Número 2. As palavras encontradas são dicas culinárias. Ligue as palavras aos seus significados. Aí nós temos untar, refogar e gratinar. Untar. O que significa untar? Passar manteiga, margarina ou óleo em uma forma. Quando a gente vai fazer um bolo, antes da gente colocar aquela mistura dentro da assadeira, nós precisamos untar, passar um pouco de margarina na forma, porque vai ficar mais fácil da gente tirar o bolo na hora de desenformar. Refogar. O que é refogar? Fritar cebola, alho, tomate ou outros em óleo ou manteiga. Antes de começar a comida, a gente coloca, né, um pouquinho de cebola, alho, tomate para refogar com um pouquinho de óleo no fogo antes de colocar a carne ou o alimento que a gente for preparar. Gratinar, o que significa?
tostar a superfície de um preparo no forno. Às vezes a gente quer fazer uma comida no forno, um fricassê. Quem já comeu fricassê? Aí a gente faz a comida e coloca um queijo assim por cima. Aí coloca no forno. Aquele queijo vai gratinar, vai ficar crocantezinho, vai tostar. Isso é gratinar. Página 15, leitura. Observe a receita a seguir e identifique onde estão o título, a lista de ingredientes e o modo de fazer. Muito fácil, né? O título é onde está a letrinha A, biscoitinhos coloridos. Esse é o título da receita. Os ingredientes é onde está a letra B, que aí tem todos os itens que serão necessários para fazer a receita. E letra C é o modo de preparo, né? O passo a passo de o que você precisa fazer para fazer esses biscoitinhos coloridos. Página 16. Identifique cada uma das partes da receita. No primeiro parênteses está escrito nome, telefone e endereço. É isso que a gente encontra numa receita? Não, né? O que a gente encontra? Título, ingredientes e modo de fazer. Pode marcar o X. Número 2. Em quantas partes a receita está organizada? Pinte de verde a resposta certa. Você vai voltar na página anterior e vai ver em quantas partes a receita está organizada. 1, 2 ou 3? 3, né? Título, ingredientes e modo de fazer. Pode pintar esse espacinho, esse círculozinho de verde. Número 3, qual é a função da lista de ingredientes? Para que serve uma lista de ingredientes? Para indicar os ingredientes necessários para preparar uma receita. Pode escrever. Número 4, na lista de ingredientes, para que servem os números? Para indicar a quantidade necessária de cada ingrediente. Número 5, para que serve o modo de fazer? Para ensinar como a receita deve ser preparada. Número 6, releia as palavras. Bata, junte, misture, amasse, divida, acrescente, abra, coloque, asse no modo de fazer. Para que elas servem? Para indicar o que devemos fazer para preparar a receita ou para indicar regras de boa convivência em casa? Indicar o que devemos fazer para preparar a receita, né? Pode marcar o X na primeira opção. Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!